E Deus me deu essa palavra aqui para compartilhar com vocês, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Eu estou com alguns projetos para 2026 para a igreja. Além dos projetos de crescimento e de expansão, eu tenho orado a Deus para que a gente tenha uma igreja mais bíblica, uma igreja que ore mais, uma igreja que busque mais, que se santifique mais, uma igreja que tenha temor de Deus, uma igreja viva, porque é nessa igreja que Deus vai manifestar a glória dele. É verdade. Nessa igreja, amém, irmãos? Então, às vezes a gente tem sonhos grandes, tem, mas são as coisas pequenas e simples que Deus vai fazer as coisas grandes. Amém? E essas coisas pequenas e simples nós precisamos observar, como, por exemplo, compromisso e responsabilidade com o nosso chamado, com o reino de Deus. Amém? Então Deus me deu essa palavra, estava orando a Deus essa semana, pedindo uma palavra para Deus para hoje. Deus me deu Marcos 4, do 35 ao 41. Acompanhe a leitura bíblica comigo, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco nessa manhã através da sua palavra. Ministra, querido Espírito Santo, aos nossos corações. Domina nessa manhã as nossas mentes e leva cativo todo pensamento. A obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Repreende o mal, repreende toda a oposição à ministração da tua palavra, toda a incredulidade, toda a frieza, todo o sofisma, todo o marasmo. Nós cancelamos e repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E te pedimos, Senhor da glória, por graça e misericórdia nessa manhã, que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor venha falar a cada coração. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. E nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, o tema da mensagem de hoje, o Senhor colocou no meu coração, é esse que está aí. Jesus tem um propósito: nos levar para o outro lado. Orava eu ao Senhor essa semana sobre o que falar à igreja, sobre o que o Espírito Santo queria falar ao coração da igreja. E o Senhor estava me falando acerca de passarmos para o outro lado, de mudarmos de uma margem para uma outra margem. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa introdução de mensagem para dizer algo para vocês, que toda mudança requer sair de um lugar de conforto. Toda mudança significa sair de um lugar de comodismo. Então as mudanças requerem esforço. As mudanças requerem ousadia, coragem, fé. Nós não vamos sair do lugar onde nós estamos se nós não tivermos coragem, se nós não dermos o primeiro passo, se nós não tivermos ousadia para mudar. Se você não mudar as suas atitudes, nada vai acontecer, irmão. E Jesus está aqui ensinando algo poderoso aos discípulos. E eu quero, nessa manhã, já profetizar, meus irmãos, que o Senhor tem um propósito em nos levar para outro lado. Outro lado pode significar, geograficamente, uma mudança. Mas outro lado também pode significar um outro nível daquilo que Deus quer fazer. Deus quer nos levar a um nível maior. Nós estamos findando 2025, nós não podemos entrar em 2026 no mesmo nível. Então o Espírito Santo falava no meu coração que vai nos levar para outro lado, para um novo nível, para um novo tempo, para um novo momento, para algo novo do Senhor nas nossas vidas. Porém,
só vai saber o que tem do outro lado quem entrar no barco. Quem entrar no barco, ele. Observe que o texto está dizendo que havia uma grande multidão à margem do mar. Mas só 12 entraram com Jesus no barco e alguns barquinhos vieram acompanhando o barco do Senhor. E o texto vai dizer que coisas aconteceram nessa travessia. E falando de travessia, nós atravessamos momentos difíceis em nossas vidas. Nós atravessamos um momento de pandemia. 2020 para 2021 começou a pandemia, gente. A gente atravessou aí uns 3, 4 anos de pandemia. Uma coisa horrível, mas nós atravessamos. Amém? E chegamos do outro lado mais fortes, chegamos do outro lado mais experientes, chegamos do outro lado mais reflexivos, sofremos perdas, sofremos danos, sofremos tantas coisas, mas nós estamos aqui. Amém? E o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem glorificado o nome dEle na nossa vida nesse tempo após pandemia, após essa travessia. O texto que nós acabamos de ler, Jesus havia sido, os discípulos haviam sido separados por Jesus e já tinham presenciado muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres. Marcos capítulo 1, versículo 21, contextualizando aqui os capítulos anteriores ao capítulo 4, a Bíblia fala da cura de um endemoniado lá em Cafarnaum. Jesus estava numa sinagoga, o homem ficou endemoniado quando Jesus ensinava, quando Jesus ministrava, e a Bíblia diz que o Senhor expulsou aquele demônio da vida daquele homem. Marcos capítulo 1, versículo 29, a sogra de Pedro estava enferma em casa. Jesus chegou lá em Cafarnaum, entrou na casa de Pedro, lembra? Jesus entra, Jesus olha, Jesus toca, Jesus segura nas mãos, o mal a deixa, ela se levanta e começa a servir a Jesus. Foi a sogra de Pedro, Marcos 1, 29. Marcos 1, do 32 ao 34, a Bíblia fala de muitas curas, de libertações, sinais e prodígios que aconteceram ali em Cafarnaum, com Jesus ali. Marcos capítulo 1, versículo 40, fala da cura de um leproso. Esse leproso chegou diante de todos, se ajoelhou e falou assim: mestre, se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus falou: eu quero. Tocando nele, disse: seja limpo. E aquele homem ficou limpo. Sinais estavam acontecendo, os discípulos estavam presentes, libertações, leprosos sendo limpos, coisas maravilhosas acontecendo. Marcos 2, do 1 ao 12, fala a cura do paralítico levado por 4 amigos. Foi em Cafarnaum. Lembra que eles destelharam o telhado e desceram pela maca o paralítico? Também foi lá em Cafarnaum. Foi nesse momento Jesus manifestando o seu poder, a sua glória, sinais, maravilhas, e os discípulos presenciando e acompanhando tudo isso. Esse homem na maca se levantou. Jesus falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que quando aquele homem pegou a maca, levantou e começou a andar, o povo começou a dizer: jamais vimos coisas assim. Jamais vimos coisas assim. Então eu creio num Deus que faz coisas que nos surpreende. Nos surpreende de tal maneira que nós podemos exclamar: jamais vimos coisas assim. E eu quero declarar que Deus vai fazer coisas na eclésia que vai nos surpreender. E nós vamos dizer como esse povo: jamais vimos coisas assim. Nós vamos, meu irmão, presenciar e testemunhar coisas, segundo essa palavra do apóstolo. Nós vamos viver coisas, nós vamos testemunhar coisas que nós vamos dizer com os nossos lábios: jamais vimos coisas assim. Pessoas que têm anos servindo a Deus, pessoas que têm anos de crente, pessoas que já passaram por tantas coisas, já viram tantas coisas, mas nunca viram coisas como essas, as quais eu estou profetizando aqui nessa manhã. Sinais, prodígios, maravilhas de Deus. Nós vamos dizer: jamais vimos coisas assim. E a Bíblia também fala, Marcos 3, do versículo 1 a 6, Jesus estava ali, junto com a multidão, e veio um homem com a mão ressecada. E aí ele pede a Jesus para curá-lo. Jesus manda ele levantar a mão. E aí Jesus toca e fala: que você seja limpo. E aí aquele homem com a mão ressecada teve a sua mão restaurada. Foi curado. Marcos 3, do 1 ao 6. Marcos 3, do 7 ao 12, a Bíblia diz que na beira do mar muitos foram curados. Ali, na beira do mar, havia, irmão, um alvoroço. As pessoas estavam sendo curadas à beira-mar.
Você imagina você estar numa praia, Jesus está na praia e está curando gente, está curando gente, está curando, está ressuscitando o morto, está curando ali o paralítico, está curando o surdo, está curando o cego, está curando o aleijado. Manifestações de Deus acontecendo. Porém, houve um momento do dia que Jesus pegou os 12 discípulos e falou assim, vamos passar para o outro lado. Escute, o que Jesus vai fazer, talvez nem todos viverão o que Jesus vai fazer. Muitos aqui já viram muitas coisas acontecendo. Mas o que Jesus quer fazer nessa igreja, nesse ministério, talvez não é todo mundo que vai presenciar, porque não foi todo mundo que estava na beira do mar que entrou no barco com Jesus. Mas só entra no barco quem tem fé, quem quer, quem realmente tem um chamado, quer mudar de nível e vai fazer um compromisso com Deus de verdadeiramente responder essa mudança para o outro lado. Eu tenho conversado com algumas pessoas da igreja que Deus já falou comigo que elas têm chamado. E que esse ano, talvez foi um ano de adaptação, foi um ano talvez de estruturar, colocar algumas coisas em ordem no campo da família, no campo profissional. E eu, como pastor, orando a Deus, entendendo o que Deus quer fazer, a gente sabe que há tempo para todas as coisas. Eu quero dizer algo para você. Você agora, ano que vem, vai poder ficar na beira da margem, mais uma vez, ou você vai entrar no barco com a gente e vai passar para o outro lado. E vai viver o que Deus quer que você viva. Em nome de Jesus. O que Jesus quer que você viva, então você vai ficar de novo na beira do mar, esperando alguma coisa acontecer, meu irmão. Mas a minha oração, o meu desejo é que você entre nesse barco. E, querido, eu não estou dizendo para você que vai ser fácil, não. Não quero te iludir. A Bíblia diz que eles entraram no barco e o vento soprou. Você tem que estar disposto a entrar nesse barco. Eu não estou aqui pregando um evangelho de facilidade. Os irmãos, nesse pouco tempo já me conhecem. Eu não prego um evangelho de vem para Jesus que tudo está resolvido. Vem para Jesus que a tua vida agora financeiramente vai mudar. Vem para Jesus que agora... Não, irmão, vai mudar? Vai, mas olha, tem um preço para pagar. Vai mudar? O vento vai soprar. Vai mudar? Mas você vai ter que ter fé. Vai mudar? Mas você vai aprender a orar, jejuar, lutar, guerrear para que isso aconteça. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, a gente pode continuar na margem ou a gente entra no barco e atravessa e vai para um nível maior. Mas na travessia a Bíblia diz que o vento soprou. E o vento foi forte. E, querido, e parecia aos olhos dos discípulos que Jesus não estava preocupado, porque Jesus dormia. Aleluia. Mas alguém clamou alto de uma maneira que despertou Jesus para o que estava acontecendo. E Jesus olhou para eles dormindo. Rapaz, vocês estão me incomodando, eu estava dormindo. Por que vocês são tímidos? Por que vocês ainda são assim? E aí Jesus deu uma ordem ao vento e ao mar. O mar se acalmou, o vento se aquietou. E eles ficaram mais uma vez perplexos e disseram, mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Um momento antes de Cafarnaum, eles disseram, mas nunca vimos coisas assim. E agora eles estão dizendo, mas quem é esse? Até o vento e o mar lhe obedecem. Coisa poderosa, irmãos. E o mar se acalmou. Então, a nossa travessia para um nível maior, o vento vai soprar. Mas escuta, Jesus está com a gente e ele vai continuar dando ordem para o vento e para o mar da nossa vida se acalmar. O mar pode ficar revolto, o vento pode soprar na sua vida, mas lembre-se, Jesus está contigo. E ele continua dando ordem para o vento e para o mar se acalmar na nossa vida. No barco da nossa vida, se Jesus está presente, o mar vai se acalmar e o vento vai se aquietar, porque ele continua sendo Jesus. A palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. E se Jesus está nos levando de uma margem para outra, e tem um tempo de travessia, e se nesse tempo a gente encontrar dificuldade, ventos, tempestade, ondas fortes, Jesus está no barco conosco. Mas a decisão de entrar no barco e atravessar é nossa. E Jesus não chamou a multidão, Jesus chamou algumas pessoas especificamente. Quantos aqui tem um chamado de Jesus? Levanta a mão. Jesus está te chamando para entrar nesse barco hoje. Atravessa. Amém? Atravessa em nome de Jesus. Agora, após todos esses feitos, algo chamava a atenção. Mesmo os discípulos vendo tantos milagres, eles ainda não conheciam o outro lado de Jesus. Eles sabiam o que ele fazia pelos outros, mas agora eles iriam descobrir o que Jesus iria fazer com eles. Se você entrar no barco, você vai descobrir o que Jesus vai fazer com você.
Você não vai descobrir o que Deus tem para o teu chamado e para a tua vida nessa nação se você não entrar nesse barco. Se você não passar para o outro lado. Se você não fizer essa travessia. No capítulo 4, Jesus decide revelar o outro lado do Evangelho. Não apenas o lado das bênçãos, mas o lado do processo, da travessia e da transformação. Então Jesus estava falando, olha, eu vou levar vocês para o outro lado, vai ter um processo. Amém? Vai haver uma travessia e vai ter uma transformação. Mudanças acontecerão. Então Jesus tem um propósito de nos levar para o outro lado. E o Senhor me deu alguns propósitos aqui que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro propósito de Jesus querer nos levar para o outro lado é nos tirar do comodismo espiritual. Repita comigo, nos tirar do comodismo espiritual. Jesus quer te mostrar algo novo. Jesus queria mostrar algo novo para os discípulos. Jesus quer te mostrar algo novo. Jesus quer revelar algo novo para você. Ele não quer revelar o que você já sabe. Ele quer revelar algo novo. Você sabe que você tem um chamado? Sabe. Você sabe que Deus vai fazer algo na sua vida? Sabe. Mas Ele quer te revelar algo novo. Amém? Os discípulos estavam acostumados com um padrão de milagres. Mas existem outras dimensões em Deus que só são reveladas no momento da travessia. Você vai ter que entrar no barco para atravessar, para no momento da travessia Ele te revelar. Não adianta querer saber antes para Jesus te revelar. Quer ver? Vamos lá. O Senhor vai dar um sonho para José. Que José ia ser uma autoridade, que os irmãos de José e os pais se prostrariam diante dele. Aí ele foi e revelou o sonho para os irmãos. Tive um sonho, galera. Sonhei que os feixes de vocês iam se prostrar diante dos meus feixes. E sonhei isso. Aí ele fala, você está dizendo que nós vamos nos prostrar diante de você? Ele falou, eu não estou dizendo isso, eu estou falando do meu sonho. Mas se Deus falasse para José assim, olha, José, realmente o sonho é esse, você vai ser uma autoridade, todo mundo vai se prostrar diante de você. Mas para esse sonho se cumprir na sua vida, José, vão te lançar dentro de um poço, vão te vender como escravo, você vai ser escravo na casa do seu senhor, a mulher do teu senhor vai tentar contra você, vai tentar te seduzir, você vai ser fiel a Deus, e porque você foi fiel a Deus, você vai ser preso 13 anos num cárcere. E lá no cárcere, José, sua vida não vai ser fácil, não. Você vai quebrar pedra, vai ser complicado, mas eu vou botar você como líder dos carcereiros. Do cárcere, para te mostrar que eu sou contigo. Aí depois de 13 anos preso, passando privação, estando com gente das piores qualidades dentro do cárcere, aí eu vou trazer você para ser governador. Se Deus falar isso para José, ou se eu sou o Josézinho, se eu sou o Zezinho da época, eu ia falar, Senhor, Rubens é melhor que eu. Eu te chamo Rubens, Senhor. Nós queremos o bônus, mas não queremos o ônus. É verdade. Nós queremos viver as promessas, sem entender o custo que se tem na travessia para alcançar as promessas. Eu estou falando de promessas. Eu estou falando de palavra profética. Eu estou falando de chamado. Eu estou falando de nível espiritual, de a travessia de uma vida espiritual, de uma travessia de um tempo novo. Você já atravessou o oceano para chegar aqui, agora você precisa atravessar o processo do tempo espiritual ou o processo geográfico espiritual que Deus tem para você viver as promessas de Deus. E você precisa entrar no barco. Jesus te chama para entrar no barco, para nos tirar do comodismo espiritual. Para ver o novo, precisamos sair da margem conhecida e obedecer ao passemos para o outro lado de Jesus. Tem que sair da margem, irmão. A margem é um lugar onde a água só bate no pezinho da gente. Se tiver gelada, a gente ainda corre. Vai lá em Cabo Frio, você vê como é que a água é lá, em Arraial do Cabo. Gelada. Tu mete o pé e fala, não vou entrar não, acho que eu só vou ficar na areia. De tão gelada que é. Mas Jesus quer tirar a gente dessa margem, desse raso. Tem águas mais profundas. Ezequiel 47 diz que tem águas que batem nos tornozelos, águas que batem no joelho, água que bate no lombo e águas mais profundas. Tem águas mais profundas, irmão. E a gente precisa passar para o outro lado. A gente precisa sair desse comodismo e passar para o outro lado. A fé começa onde termina a nossa zona de conforto. John Maxwell falou isso. Que a fé começa onde termina a nossa zona de conforto.
E às vezes nós estamos muito confortáveis nessa vida de trabalho, de casa, de família. E você fala, não, pastor, a gente trabalha demais. Ah, mas não deixa de ser um conforto, irmão. Porque Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você entrar no barco e atravessar para o outro lado. Tem uma travessia para você fazer. E você só vai saber o que tem do outro lado se você entrar nesse barco. Então, em primeiro lugar, o propósito de Jesus nos levar para o outro lado, nos tirar do comodismo espiritual. Segundo lugar, nos proporcionar uma experiência real com Ele. Porque tem muita gente que conhece Deus, recebeu palavras proféticas, promessas, mas já não tem uma experiência com Jesus há muito tempo. Não tem uma experiência com Ele há muito tempo. Então é nos proporcionar uma experiência real com Ele. Jesus havia feito maravilhas para aquela multidão. Mas agora Ele faria algo profundo na vida dos discípulos. Jesus cria cenários que nos levam a experiências que marcam nossa fé. Não é teoria, é uma vivência. Não é ouvir sobre Jesus, é sentir Jesus. É verdadeiramente falar como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E eu posso sentir a tua presença na minha vida. A experiência com Deus vale mais do que 1000 teorias sobre Ele. A experiência com Deus vale mais do que 1000 teorias sobre Ele. Eu costumo dizer, irmãos, que teorias, testemunhos, eles nos edificam. Mas uma experiência real, genuína, viva e verdadeira com Ele, transforma a nossa vida de verdade. E é impossível alguém que tenha uma experiência viva, real e verdadeira e genuína com Jesus, volte ao vômito novamente. Porque a gente sabe quem a gente era, o que a gente fazia e o encontro que a gente teve com Ele, da onde que Ele nos tirou e onde Ele tem nos colocado. Agora, que nós sabemos de onde Ele nos tirou e onde Ele tem nos colocado, nós sabemos, mas nós estamos diante de uma travessia, passemos para o outro lado. Vamos passar para o outro lado, vamos viver um nível maior com Jesus, vamos viver experiências maiores. 2026 está ali, vamos passar o ano de 2025 para 2026 vivendo uma experiência maior, um nível maior com Deus, mas de verdade, uma vida espiritual em todos os projetos, em todos os processos, em todos os caminhos do Senhor, como a Bíblia nos ensina, verdadeiramente. Não é simplesmente domingo vim frequentar a igreja. Não, irmão, pelo amor de Deus. A vida com Deus é muito maior do que isso. O relacionamento com Deus está além disso. Em nome de Jesus. E vou falar uma coisa para vocês. Eu sou pastor que eu me preocupo muito porque nós estamos vivendo um tempo que essa geração, ela está se cumprindo a palavra aqui. A sã doutrina ia causar comichão no ouvido das pessoas que estivessem ouvindo a palavra de Deus pregada. As pessoas de hoje, elas não aguentam mais uma palavra aplicada sobre a cruz, sobre salvação, sobre santidade, sobre arrependimento, sobre pecado. As pessoas não aguentam falar que é pecado, irmão. Sabe? As pessoas ficam assim, não vou voltar mais naquela igreja não, o pastor só fica falando de pecado, porque ele se identifica. Porque talvez ele está em pecado e ele não aguenta mais ouvir a palavra de confronto, que ele precisa sair do pecado. Você não vai viver o novo de Deus se você continuar numa vida de pecado, irmão. Me perdoe. E eu também não quero que você fique em cima do muro, porque quem está no muro, Deus vomita. Então você tem que ter um lado. E a decisão é essa. Muda de lado hoje, entra nesse barco e vamos atravessar junto. Amém? Eu quero muito que todos que tenham chamado de Deus entrem nesse barco, porque naquela época Jesus escolheu 12. Mas hoje Jesus está escolhendo muito mais. Amém? E eu quero entrar nesse barco com você junto. Eu quero levar você junto. Eu quero passar os processos com você junto, irmão. Nós vamos enfrentar o vento? Vamos. Nós vamos enfrentar as ondas? Vamos. Nós vamos enfrentar as adversidades? Vamos. Parece que tudo vai ruim, parece. Mas na hora H nós vamos clamar, vamos gritar, vamos sacudir o céu. Jesus vai dar ordem, o vento vai se acalmar. E o mar também vai se acalmar. E nós vamos chegar do outro lado, porque do outro lado, irmãos, tem lá um gadareno esperando a gente, cheio de correntes, cheio de grilhões, endemoniado, com 6.000 demônios nele. Uma experiência poderosa. Lá do outro lado, o demônio foi repreendido, os demônios foram repreendidos da vida do gadareno e ele foi pregar para 10 cidades, a Decápolis. Ele foi evangelizar a gente lá do outro lado. Uma pessoa só que a gente ganhar pode pregar para os Estados Unidos inteiro.
Quem sabe Deus vai levantar um novo Billy Graham aqui no nosso meio. Quem sabe eu já não estou pregando aqui para um novo Billy Graham aqui no nosso meio. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio, irmãos. Mas a gente precisa atravessar para o outro lado. Atravessar com temor do Senhor. Atravessar, sabe, irmãos, com coragem. Atravessar disposto a mudar de vida. E a ter compromisso com as coisas de Deus. Ter compromisso com a obra. Ter compromisso com o teu chamado. Eu não estou falando ter um compromisso com a igreja local, não, mas ver nessa igreja local uma oportunidade de Deus cumprir o chamado dele na sua vida. Ver nessa igreja, nesse ministério, que Deus trouxe você para cá. Você não está aqui perto do pastor Leonardo, que ele usa um gelzinho, não, e a pastora... Não, você está aqui porque o Espírito Santo trouxe você para cá. Eu creio assim. E qualquer crença fora disso está errado. Você tem que estar aqui, não é por causa do teu amigo, ou porque o louvor é legal, ou porque tem uma palavra, não, você está aqui por obra do Espírito Santo. Porque Deus trouxe você para cá, porque Ele tem uma obra contigo aqui nesse lugar. Você não está aqui por fruto do acaso, você está aqui porque Deus trouxe você. Você faz parte de um plano de Deus, de uma conexão espiritual de Deus para esse lugar, para esse tempo, para esse ministério, e Deus trouxe você. Em nome de Jesus. Portanto, eu tenho responsabilidade como pastor de repente, estar conduzindo esse barco. Jesus está no barco, mas eu estou aqui conduzindo esse barco para que ele não perca a direção, para que ele não afunde. Para que a gente clame ao Senhor e o Senhor faça com que cheguemos do outro lado, com que a gente atravesse em segurança, desfrutando das bênçãos, das promessas do Senhor, liberada para a nossa vida e para a nossa família. Quem vai atravessar comigo, irmão, em nome de Jesus? Nem todo mundo, hein? Então, você quer ficar, você pode ficar, irmão, você é livre. Você pode ficar na margem do mar novamente ali, ó. Só vai entrar no barco quem quiser. Amém? Eu sou carioca, sou igual o Capitão Nascimento. Fica quem quer. Eu lembrei disso. Fica quem quer. Fica na margem aí quem quiser, irmão. Mas eu quero entrar no barco. Eu estou disposto a fazer a travessia com o Senhor. Eu quero ir para o outro lado. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver um novo nível de Deus para a minha vida. Eu quero passar pelos processos. Não importa, o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu vivo por Ele, para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, diz a palavra de Deus. Então o que Deus tem para a minha vida, meu irmão, é o que eu quero. O que eu quero o que Deus tem para mim. Aleluia. Terceiro lugar, com o propósito que Jesus tem de nos levar para o outro lado, nos mostrar que verdadeiramente dependemos deles. Irmão, escuta, nós dependemos de Jesus. Você não depende do dólar. Não. Você não depende desse país, não. Você depende de Jesus. A palavra de Deus diz, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus olha para todo mundo e fala assim: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Tudo que você faz, se for sem Jesus, é na força do teu braço. Você pode até fazer alguma coisa, mas sustentar o que você faz vai ser complicado. Agora, se Jesus está contigo, meu irmão, Ele te respalda. Ele dá o sustento que a gente precisa. E Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então, qual é o propósito de Jesus querer nos levar para o outro lado? É verdadeiramente, meus irmãos, nos mostrar que dependemos dele, nós dependemos de Jesus. Jesus estava no barco, mas só agiu quando foi clamado, quando foi buscado. Ele quer que reconheçamos nossa total dependência dele. Quem é que depende de Jesus? Jesus pode estar no barco da vida, mas só assume o comando quando o convidamos para conduzir. Tem muita gente aqui que Jesus está no barco da sua vida, mas é você que está no comando. É você que está no comando. É você que diz o que você quer, a hora que você quer. É você que decide se você vem para o culto ou não. É você que decide se você quer servir ou não. É você cheio de decisão, porque você está no comando. Porque quando Jesus está no comando, meu irmão, aí você não decide nada. Ele que está no comando. É Ele que decide por você. Quem está entendendo? Amém? A gente fica no comando. E aí, se a gente errar a direção, aí a gente ora a Deus, aí Jesus vai falar, você vai passar o leme para mim ou não vai? Você vai passar a direção para mim ou não vai? Então passa de uma vez em nome de Jesus. Amém? Orar não nos prepara para a batalha. Orar é a batalha. Orar a Deus não vai nos preparar para uma batalha. Orar é a própria batalha. Quando a gente está orando, a gente está em batalha.
que quer ver o mundo espiritual se mover é quando a gente ora. Quando a gente ora, o mundo espiritual começa a se mover. Quando a gente ora, o mundo espiritual está em batalha. Quando a gente ora, meu irmão, o mundo espiritual está se movendo. A gente tem que orar. A gente precisa orar. Em nome de Jesus. Então Jesus quer nos levar para o outro lado, com o propósito de nos mostrar que verdadeiramente dependemos dele. Quarto lugar. Qual é o propósito de Jesus nos levar para o outro lado? Revelar sua autoridade sobre a tempestade. Ei, ele continua tendo autoridade sobre o vento e sobre o mar. Vento, cala-te, tempestade, acalma-te. Jesus fala com a tempestade como quem fala com um servo. A tempestade obedece porque reconhece a voz do Criador. A aplicação aqui é bem simples, irmãos. Aquilo que nos assusta obedece ao comandante dele. E o comandante dele é Jesus de Nazaré. Não me diga, irmãos, quão grande é a sua tempestade. Diga a sua tempestade, quão grande é o seu Deus. Isso aqui é naquela época que a gente dizia, não diga que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Qualquer novo convertido há 20, 30 anos atrás ouvia isso, lembra? Eu me lembro que no seminário o pessoal pregava sobre o gigante é o gigante. E a Bíblia falava que maior é o que está em nós. Então, o gigante está do nosso lado, o gigante está em nós. O gigante não era Golias, o gigante era aquele que estava conosco, amém? Que é maior. Maior é o que está em nós. Então, ele é maior, ele era maior do que o gigante, ele era maior do que tudo. Deus é maior do que tudo. Então, ele quer nos revelar a sua autoridade sobre a tempestade, sobre irmão, sobre os ventos da vida. E nas travessias, nos processos da vida, ele continua tendo autoridade, ele continua estando no controle. Ter autoridade significa estar no controle. Então você vai atravessar, vai entrar no barco, o Senhor continua no controle. Quinto e último lugar, irmãos. Qual é o propósito de Jesus nos levar para o outro lado? Revelar um novo nível de revelação aos discípulos. Versículo 41. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus queria revelar para eles, né, quem verdadeiramente Jesus era. E olha que eles viram vários milagres. Eu na introdução aqui falei dos milagres em Cafarnaum que Jesus fez, eles presenciaram. Mas nesse momento que Jesus manda o vento se aquietar e o mar se acalmar, eles falaram, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles o conheciam como pregador, como mestre, como aquele que fazia os milagres, mas no barco descobrem o Senhor sobre a criação, sobre a natureza. A pergunta não é retórica. Ela é revelacional. Quem é esse? Quem é esse, irmão? Você sabe quem é esse? Você sabe quem é Jesus? Você sabe o poder que Jesus tem de estar no barco da sua vida e o que ele pode fazer no barco da sua vida? Você sabe quem é esse que atravessa o mar com você, que está falando com você? Vamos passar para o outro lado e que está junto com você. Você sabe quem é esse? Você sabe do que ele pode fazer? Você sabe do que ele faz? Você sabe do poder dele na natureza? Isso é lindo demais. A Bíblia diz que quando Josué lutou com os inimigos, ele deu uma ordem para que o sol se parasse em Gibeá, para que o sol parasse em Gibeá, para que o dia não caísse, para que eles não perdessem a batalha. E Deus parou o sol. Não escureceu, irmãos. Ficou dia claro para que Israel pudesse vencer a batalha. Aleluia! Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o poder do Deus que a gente serve. Toda a travessia revela um novo lado de Jesus que não conhecíamos. Quanto mais conheço a Cristo, mais percebo o quanto ainda preciso conhecê-lo. Quem falou isso foi Charles Spurgeon. Quanto mais conheço a Cristo, mais percebo o quanto ainda preciso conhecê-lo. Eu me lembro que no meu seminário, o meu projeto de conclusão de curso na TCC foi sobre a existência de Deus. E eu comecei na apresentação falando, o filósofo, uma coisa eu sei, é que nada sei. 4 anos de seminário, estudando profundamente as Sagradas Escrituras, a minha conclusão foi uma coisa eu sei, é que nada sei. Que quanto mais eu busquei aprender de Deus, menos eu conheci de Deus. Porventura, poderia a criação entender o Criador? As coisas finitas conhecer as coisas infinitas? As coisas pequenas revelar as coisas grandes?
falei para eles que Deus não existia, aí o pessoal falou, heresia. Eu falei, calma, gente, deixa eu explicar. A palavra existir deriva-se de algo que não era e passou a ser. Deus é, sempre foi, sempre será. Por isso que Deus não existe. Deus é autoexistente. E tudo que existe, existe de Deus para frente, porque foi Ele que fez existir. Foi Ele que criou todas as coisas. Isso é um pouquinho do poder do nosso Deus, de quem Ele é. E é esse Deus que nos convida a passarmos com Ele para o outro lado, para vivermos um novo nível com Ele, para vivermos um novo tempo com Ele. E essa passagem para o outro lado não é um passeio, viu, irmão? Não é um passeio. É uma mudança de nível. É uma mudança de comportamento. É uma mudança de vida espiritual. É uma mudança de experiências com Deus. E hoje o Senhor está nos convidando para passarmos para o outro lado. Marcos 5 nos mostra o real propósito da travessia. Jesus queria provocar nos discípulos uma experiência nova com o mundo espiritual. A tempestade não era para afundar o barco, mas para revelar a identidade do Mestre. Os problemas que a gente atravessa na nossa vida nesse país, meu irmão, não é para você perecer. Não é para acabar com você, não é para você morrer. É para revelar você a identidade de Jesus na nossa vida. Que Ele continue mesmo, amém? Assim como naquele dia Jesus estava levando os discípulos para o outro lado, hoje Jesus está levando a sua igreja para o outro lado. Não é apenas um lugar geográfico, mas é um lugar espiritual. Eu creio que essa travessia para o outro lado é um lugar espiritual, é um novo tempo, um novo nível. O outro lado significa crescimento. O outro lado significa maturidade. O outro lado significa revelação. O outro lado significa autoridade. O outro lado significa transformação. O outro lado significa manifestação do poder de Deus. O outro lado significa experiências poderosas com Ele, com a presença dEle, que cada um de nós precisamos buscar. O outro lado é o lugar onde você descobre quem Jesus é e quem você é nele. O outro lado, nós descobrimos quem Jesus é e quem nós somos nele. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Passemos para outra margem. Passemos para o outro lado. Passemos 2026. Como é que você quer entrar em 2026, irmão? Como que nós vamos passar para 2026? Como que nós vamos chegar em 2026? Nós vamos continuar na margem ou nós vamos entrar no barco? Vão ser as mesmas atitudes? Ou nós vamos ter atitudes diferentes? Ou nós vamos ter comportamentos diferentes? Ou nós vamos responder de maneira diferente? Uma coisa eu sei. Jesus tem um propósito de nos levar para o outro lado. Quer tirar eu e você do comodismo. Ele quer nos proporcionar experiência. Ele quer nos mostrar que verdadeiramente dependemos dele. Ele quer revelar a autoridade dele a cada um de nós, irmãos. E ele quer nos revelar um novo nível de revelação, de intimidade, de comunhão com ele. Então entra no barco hoje, em nome de Jesus, vamos passar para o outro lado. Não fique com a multidão na margem, mas entra. Eu vou viver esse novo nível, eu vou viver esse novo tempo. Eu vou viver o meu chamado. Eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu vou viver a promessa que Deus tem para a minha vida. Eu vou entrar, eu vou atravessar. Não importa se eu vou enfrentar ventos e tempestades. O que importa é que Jesus está no barco comigo e Ele continua dando ordem para o vento e para o mar se acalmar na minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria chamar o apóstolo aqui para fazer essa oração. Apóstolo, por favor, orar aqui pelo povo. Aleluia. Aleluia, Pai. Pai amado. Tu és fiel, Pai. Pai, na Tua presença, Obrigado pela Tua nos palavra. encontramos nesse momento tão especial. Podemos, a Deus, nos transportar para essa experiência tão gloriosa, tão tremenda. E reconhecemos que é de fé em fé e de glória em glória que nós vamos crescendo, amadurecendo e alcançando novos níveis. Aleluia.
Pai, o que é que o Senhor preparou para cada um de nós? O que o Senhor preparou, Deus, para nossas famílias? O que é que o Senhor preparou, Deus, para os nossos filhos? Senhor, nos ajuda a ser exemplo de uma vida consagrada, santa e irrepreensível. Nos ajuda, Senhor, a ser pessoas que tenham sensibilidade e atraiam a Tua glória. Aleluia. Senhor, a arca ficou na casa de Obed-Edom por 6 meses e ele foi abençoado em tudo que ele fez. Assim, Senhor, abençoa esses que nessa manhã decidiram ir ao outro lado, onde nós encontraremos experiências mais profundas, onde nós, ó Deus, revestidos da Tua autoridade, expulsaremos demônios, ministraremos cura ao coração aflito e necessitado e carente. Ó Senhor, nos socorre nessa manhã. Nos abençoa, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a entrar nesse novo nível pelo poder do Teu Espírito Santo. E como igreja queremos declarar que nós estamos decididos a entrar. E nós entramos pela fé. Não entramos só, Senhor, mas entramos no barco com o que nós temos ao nosso lado, com o que nós temos em nossas mãos. E agora, Senhor, nós queremos orar uns pelos outros, decretando e profetizando que o Senhor está nos levando a um novo nível espiritual. Abraça a pessoa que está ao seu lado. E agora você vai orar abençoando a vida do seu irmão e declarando junto com ele: nós passaremos para o outro lado. Nós experimentaremos um nível maior na presença de Deus. Nós alcançaremos maturidade. Em nome de Jesus. Isso, ore, abençoe, profetize, declare. Declare sobre a sua casa. Declare sobre a sua família. Declare sobre seus filhos. Declare sobre o ministério de música. Declare sobre os ministérios da igreja. Declare, decrete. Sua palavra tem poder. Há poder em nossas palavras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.